Olhe ao seu redor. A vida nunca foi justa. Os bons são pisados, os leais traídos, os honestos esquecidos. E a verdade silenciosa é esta: o mundo não se move pela pureza do coração, mas pelo peso do poder. Todos os dias, alguém o supera. Um colega sorri na sua frente e rouba seu crédito. Um amigo o observa com inveja disfarçada. Um parente o elogia enquanto prepara sua queda. A vida é um campo de batalha invisível. E quem não entende o jogo é a peça sendo movida. Maquiavel compreendeu isso há 500 anos. Ele viu reis ascenderem e ruírem. Viu a confiança se transformar em traição e a lealdade evaporar sob o fogo da ambição. Estudou o motivo pelo qual alguns homens dominavam o mundo enquanto outros eram esmagados por ele. Se Maquiavel vivesse hoje, ele não reclamaria, não pediria piedade, nem jogaria limpo. Ele se moveria em silêncio, um estrategista nas sombras, fazendo os outros acreditarem que vencem enquanto segura todas as cartas do jogo. E é aqui que começa o aprendizado. 21 leis para um novo tipo de poder. O poder que nasce da mente serena. Regra 1. Nunca mostre todas as suas cartas. O instante em que as pessoas sabem tudo sobre você é o momento em que você perde o controle. Suas forças elas imitam. Suas fraquezas elas atacam. O erro fatal é ser legível. Amigos, colegas, até familiares. Poucos desejam o seu êxito. Muitos calculam seus limites. Quando conhecem seus planos, medem suas falhas e prevêem seus passos, já o prenderam sem tocar em você. O poder vive no mistério. O que o mundo não entende, ele teme e respeita. Deixe-os imaginar o que você pensa. Fale menos. Sorria com calma. E permita que o silêncio construa o seu domínio. Maquiavel disse: nunca tente vencer pela força o que pode ser conquistado pela astúcia. A primeira forma de poder é simples. Seja ilegível. Regra 2. Controle suas emoções ou seja controlado. O instante em que você reage é o instante em que o outro assume o comando. A raiva o expõe. A ansiedade o entrega. O desespero é o cheiro do sangue que atrai os predadores. O homem calmo sempre vence. Ele vê a tempestade, mas não se deixa tocar. Assiste à ofensa, à provocação, à traição. E permanece imóvel como uma rocha no rio, enquanto os outros se afogam em suas próprias águas. O mundo é cheio de armadilhas emocionais. Quem as evita domina quem as constrói. O silêncio e o sorriso contido são armas mais afiadas que qualquer grito. Quando você não reage, o mundo se reorganiza ao seu redor. Maquiavel escreveu: o homem sábio faz de imediato o que o tolo faz por fim. Controle-se e controlará todos os outros. Regra 3. Faça as pessoas precisarem de você. O poder não nasce de ser amado, mas de ser necessário. Quem pode ser substituído nunca será respeitado. Quem é indispensável jamais será traído. Os estrategistas não pedem lealdade, constroem dependência. Torne-se aquele sem o qual nada funciona. Seja o elo que mantém a estrutura de pé. O conhecimento que ninguém domina, o recurso que todos buscam. Se o sistema cai sem você, você é o sistema. E até os que o invejam não ousarão cortá-lo. A dependência é uma corrente invisível, e o verdadeiro poder está em segurá-la. Maquiavel ensinou: a melhor fortaleza é ser amado pelos que de você dependem. Pare de buscar aprovação. Construa necessidade. Regra 4. Domine a arte do disfarce. O mundo é um palco, e os que vencem sabem qual máscara usar. Mostrar as intenções é o caminho mais curto para o fracasso. Às vezes, é preciso parecer inofensivo para ocultar a ambição. Sorrir para o inimigo que você já começou a vencer. Fingir fraqueza até que o golpe esteja pronto. Isso não é falsidade, é sobrevivência. Os sábios sempre usaram máscaras, não para enganar o bem, mas para sobreviver ao mal. Em silêncio, mova suas peças. Deixe que o mundo o veja como previsível, enquanto você está 10 passos à frente. Maquiavel advertiu: os homens são simples e se deixam enganar com facilidade. Mostre o riso, esconda o plano.
Regra 5. Ataque. Primeiro, o poder não espera. O mundo não recompensa a cortesia, apenas a ação. Quem hesita, perde o trono que já era seu. As oportunidades são roubadas no instante em que você pensa em agir. O primeiro movimento define o tabuleiro. Se você percebe a traição, haja antes que ela respire. Se sente o cerco se formando, rompa-o antes que se feche. Não se trata de brutalidade, mas de precisão. A ofensiva calculada é o golpe mais limpo. O primeiro a mover-se dita as regras, o hesitante se torna a história. Maquiavel dizia: é duplo o prazer de enganar o enganador. Quem age primeiro, escreve o destino. Fechamento filosófico. O jogo da mente é mais mortal que o das armas. E o poder, o verdadeiro, nasce da serenidade. Não da pressa, nem da raiva, nem da vaidade, mas da calma impenetrável de quem sabe. Enquanto os outros correm, ele observa. Enquanto os outros falam, ele prepara. Enquanto o mundo dorme, ele move. Silêncio é domínio, e domínio é poder. A reputação é a sombra que chega antes do homem. Ela entra nos lugares antes que você fale, e decide, em silêncio, se o mundo o tratará com reverência ou desdém. Um nome manchado é uma cor que não sai. Um rumor é um veneno que se espalha sem dono. A maioria não busca a verdade. Acredita na primeira versão que ouve. Por isso, os poderosos erguem muros em torno do próprio nome. Evitem disputas pequenas, desprezem intrigas, exibam vitórias visíveis. Porque uma vez que o mundo o vê como forte, ele o tratará como tal, mesmo que, por dentro, você ainda esteja se curando. Maquiavel advertiu: um príncipe deve se guardar de ser odiado ou desprezado. Proteja o nome. Ele é sua armadura, e também sua lâmina. Regra 6. Proteja sua reputação como a própria vida. A reputação é poder visível. Quando ela brilha, o mundo se curva. Quando ela cai, até a verdade perde força. Um deslize público pode apagar uma década de conquistas. Por isso, defenda a imagem como quem protege uma fortaleza. Mostre dignidade até nas quedas, silêncio até nas provocações e firmeza até nos dias em que o chão cede. O respeito nasce da aparência de controle. O mundo perdoa erros, mas não perdoa fragilidade. Regra 7. Mantenha seus planos invisíveis. A pressa em revelar é a ruína dos que sonham alto. O instante em que o mundo conhece seu próximo passo é o mesmo em que ele se arma para detê-lo. Os invejosos copiam, os medíocres sabotam, e os ingênuos se antecipam e caem primeiro. O poder habita no segredo. Os grandes só mostram o feito quando já é tarde demais para impedi-los. Fale pouco, sorria quando o questionarem, desvie o assunto, distraia com banalidades, enquanto nas sombras, constrói seu império. Maquiavel escreveu: é mais seguro ser temido que amado, se não se pode ser ambos. Deixe o medo falar por você. Ele é o eco daquilo que ninguém entende. Regra 8. Use a ausência para gerar respeito. O que é visto todos os dias perde valor. A presença constante gera conforto, e conforto mata o mistério. O homem sábio sabe desaparecer. Sabe que o silêncio gera curiosidade e a distância, reverência. Aqueles que surgem com impacto e depois somem deixam no ar uma sensação divina, a de que não precisam estar para serem lembrados. A ausência é poder quando é intencional. A escassez cria desejo, o sumiço cria importância. Maquiavel dizia: o desejo de adquirir é natural, e os homens serão louvados ou não culpados por isso. Desapareça e deixe o mundo sentir falta do que não pode possuir. Regra 9. Transforme inimigos em degraus. Nenhum caminho de ascensão é sem resistência. Ter inimigos é a prova de que você já se destacou. O fraco teme o conflito, o forte o utiliza. Cada ataque é um espelho. Mostra onde você ainda sangra e onde já é aço. Os insultos, as tentativas de difamar, os obstáculos, tudo isso são lições disfarçadas. Deixe que falem. A fúria deles é a propaganda que o universo faz por você. Transforme a raiva dos outros em combustível. Não desperdice tempo revidando. Suba. A altura é o golpe mais cruel.
Maquiavel lembrava: nunca tente vencer pela força o que pode ser vencido pela astúcia. O silêncio é a vingança dos que já venceram. Regra 10. Recompense a lealdade, mas nunca dependa dela. A lealdade é uma moeda frágil. Reluz hoje, some amanhã. Hoje juram fidelidade. Amanhã, vendem silêncio ao melhor comprador. O ser humano é movido por interesse, e o poder real nasce de compreender isso sem amargura. Recompense o fiel, mas nunca se apoie nele. Ofereça reconhecimento, acesso, pequenos privilégios. Mas saiba, a bondade compra lealdade temporária. O verdadeiro domínio se constrói com dependência, não com promessas. Quem precisa de você não trai, não por amor, mas por necessidade. E quando a lealdade quebrar, não suplique. Substitua. A estratégia não tem coração, apenas continuidade. Maquiavel escreveu: é mais seguro ser temido que amado. Respeite a lealdade, mas construa seu poder para que a traição não o derrube. Fechamento filosófico. O poder não é barulho. É uma presença silenciosa que organiza o caos à sua volta. Ele vive onde poucos olham, nas intenções que ninguém percebe, nas pausas que confundem, na serenidade que desarma. O homem que compreende isso já deixou de lutar por respeito. Agora, ele o emana. Silêncio. Pausa. Domínio. O poder não morre de fraqueza. Morre de conforto. Quando as pessoas à sua volta acreditam que o lugar delas está garantido, elas param de lutar, de pensar, de evoluir, e o império desmorona em silêncio. Regra 11. Mantenha todos competindo pela sua aprovação. O verdadeiro líder não exige obediência, ele a inspira através da incerteza. Quando todos se sentem seguros, o respeito desaparece. Mas quando percebem que o favor pode ser perdido a qualquer instante, cada gesto deles se torna cuidadoso, cada palavra, uma oferta. Distribua a atenção como um prêmio. Dê um passo atrás quando esperam proximidade. E quando elogiá-los, faça parecer raro. A atenção dos poderosos é uma moeda sagrada. Quanto mais escassa, mais valiosa. Não se trata de crueldade, mas de estratégia. Maquiavel escreveu: os homens são movidos pelo amor ou pelo medo. Quando eles desejam o seu olhar, o seu reconhecimento, o seu silêncio, você já os domina. Regra 12. O silêncio é sua arma mais letal. As palavras são flechas gastas demais. Todo tolo fala. Mas o silêncio é o campo minado dos sábios. Quando você fala, revela intenções. Quando se cala, revela poder. O silêncio incomoda, gera suposições, cria medo. As pessoas começam a tentar adivinhar o que você pensa, e nesse jogo, revelam o que pensam elas mesmas. O homem poderoso não fala para preencher o ar. Fala quando cada sílaba já é uma sentença. O silêncio o protege, o eleva e o torna um espelho onde os outros se enxergam. Em uma negociação, o silêncio dobra o oponente. Em um conflito, o silêncio destrói o ego alheio. E na vida, o silêncio é o altar onde o respeito se ajoelha. Maquiavel dizia: o homem sábio trilha o caminho dos grandes. Os grandes sabiam: o silêncio conquista o que a voz não alcança. Regra 13. Destrua as ameaças antes que cresçam. A semente do perigo é pequena, quase invisível. Mas quando ignorada, vira floresta e sufoca o trono. Um rival ignorado hoje será o algoz de amanhã. Os poderosos agem antes que o veneno floresça. Não esperam que o inimigo declare guerra. Cortam-lhe o fôlego antes que ele fale. A fofoca é interrompida pela distância. O competidor é neutralizado pela superioridade. A inveja é esmagada pela luz intensa da sua ascensão. Bondade com a ameaça é crueldade consigo. Maquiavel advertiu: a inteligência de um príncipe é medida pelos homens que o cercam. Proteja seu círculo, mas limpe-o sem piedade. A lealdade cega é tolice. A vigilância constante é virtude. Regra 14. Nunca lute. Batalhas que não servem ao seu trono, nem toda guerra é nobre. Há lutas que apenas alimentam o ego e drenam o poder. O fraco precisa reagir. O forte escolhe o silêncio como escudo.
a vida o provocará. Pessoas tentarão arrastá-lo para disputas pequenas, opiniões vazias, dramas inúteis. Mas o guerreiro da mente só ergue a espada quando há reino a conquistar. Antes de reagir, pergunte-se: se eu vencer, ganho poder ou apenas alívio? Se a resposta for ego, recue. O silêncio será seu golpe mais profundo. Maquiavel dizia: quem deseja ser obedecido deve saber comandar. Comandar é escolher onde gastar energia e recusar o convite do caos. Regra 15. Sempre pareça forte, mesmo quando não for. O mundo não vê a verdade, vê a aparência. Aqueles que parecem inabaláveis, o mundo não toca. Aqueles que demonstram fraqueza, o mundo devora. A força é uma encenação sagrada. Mesmo quando sangrar, erga a cabeça. Mesmo quando perder, caminhe como quem planejou o golpe. A calma sob o colapso é o sinal dos deuses do domínio. A dor é privada, o poder é público. Guarde a primeira e exponha o segundo. Porque a percepção cria realidade. E quem parece forte, mesmo ferido, acaba se tornando forte de verdade. Maquiavel escreveu: todos veem o que parece ser, poucos sentem o que realmente és. Pareça rocha, mesmo que por dentro ainda seja carne. O mundo respeita o que não entende e teme o que não quebra. Fechamento filosófico. O poder silencioso não grita. Ele se move como uma maré noturna, constante, inevitável, serena. Ele observa antes de agir, cala antes de ensinar, e vence antes que o mundo perceba que a guerra começou. O domínio começa na mente. A mente se alimenta do silêncio, e o silêncio é o som da autoridade suprema. O poder verdadeiro não anuncia a própria chegada. Ele cresce em silêncio, na penumbra dos gestos, nas pausas entre as palavras. Os que o ostentam cedo demais são os primeiros a cair. Os que o constroem na sombra, esses se tornam lenda. Regra 16. Construa seu poder nas sombras. O ruído é o refúgio dos inseguros. Quem realmente domina não precisa provar nada. Enquanto os outros gritam conquistas, o sábio planta raízes invisíveis. O poder autêntico é subterrâneo. Ele amadurece na solidão, na observação, no silêncio das madrugadas. Cada conexão feita sem testemunhas, cada passo discreto, cada vitória não exibida, soma força à muralha que o protege. Quando o mundo enfim o enxergar, já será tarde demais para impedi-lo. Maquiavel dizia: o homem prudente faz de imediato o que o tolo faz por fim. Construa no escuro, e brilhe quando o brilho já for inevitável. Regra 17. Use o medo para manter a ordem, o amor a calma. O medo disciplina, e sem disciplina, o respeito apodrece. Não é crueldade, é equilíbrio. Um traço de temor preserva o limite que as palavras não sustentam. Não se trata de ameaçar, mas de deixar o mundo consciente de que cruzar certas fronteiras tem preço. Um olhar firme. Um silêncio após a desobediência. Uma retirada fria e definitiva. Esses são gestos que moldam o respeito. Maquiavel advertiu: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Que o mundo admire sua serenidade, mas tema a consequência de perdê-la. Regra 18. Controle a informação e você controlará tudo. O poder segue o fluxo das palavras, mas quem controla o fluxo, controla o poder. Os tolos se revelam pela necessidade de falar. Os sábios filtram cada sílaba como quem escolhe munição. Revelam o suficiente para guiar, escondem o essencial para dominar. A verdade é um instrumento, não uma obrigação. Em qualquer jogo, político, social ou pessoal, quem decide o que é contado, quando e para quem, já governa os desfechos antes que eles ocorram. Maquiavel escreveu: os homens são movidos pelo amor ou pelo medo. Mas ele sabia: ambos dependem daquilo que se sabe, ou daquilo que se acredita saber. Controle o que os outros pensam que sabem, e o mundo se moverá ao seu comando. Regra 19. Corte a fraqueza sem piedade. Fraqueza é contágio. Ela se infiltra nas palavras mansas, nas desculpas constantes, nas presenças que drenam energia e atrasam o caminho.
Quem quer reinar precisa saber cortar. Não apenas pessoas, mas hábitos, crenças e memórias que o mantêm pequeno. Cada laço frouxo é uma corda que o prende ao chão. Observe quem o cerca. Os que sempre pedem, nunca somam. Os que se queixam, nunca criam. E os que vivem do seu fogo, o apagarão aos poucos. Maquiavel disse: a inteligência de um governante é medida pelos homens que o cercam. Corte o peso morto. A leveza que vem depois se chama poder. Regra 20. Mantenha todos na dúvida. A previsibilidade é a morte da autoridade. Quem pode ser previsto, pode ser controlado. O homem poderoso é bruma, ora sol, ora tempestade, nunca igual, nunca seguro. Mude seus ritmos, surpreenda o tempo, desarme pela confusão. Desapareça quando esperam vê-lo. Haja quando pensam que você recuou. A incerteza paralisa. O mistério é um campo de força. E o mundo sempre respeita o que não compreende. Maquiavel afirmou: todos veem o que pareces ser. Poucos sentem o que és. Deixe que vejam algo, mas nunca o todo. Deixe que pensem que sabem, mas nunca saibam de fato. Regra 21. Deixe um legado de poder, não de ruído. A maioria vive alto e morre esquecida. Gastam energia tentando ser vistos, quando deveriam aprender a ser lembrados. O poderoso joga no longo prazo. Cada gesto é uma semente que germina na ausência. O verdadeiro trono não é feito de aplausos, mas de ecos. Crie algo que sobreviva à sua presença. Um pensamento, uma influência, uma marca no modo como os outros pensam. E então, desapareça com a calma dos imortais. Maquiavel ensinou: a melhor fortaleza é ser amado pelos que de você dependem. Mas o sábio entende: o amor que perdura é o respeito que o tempo não apaga. O poder não é barulho. É o rastro que fica quando você já partiu. Fechamento filosófico. Agora o jogo se revela. O mundo é um tabuleiro de máscaras e silêncios. Os fracos jogam para serem vistos. Os sábios para permanecerem. O poder não é tomado, é construído. Um gesto por vez, um silêncio por noite. E quando enfim repousa sobre aquele que o merece, ele não precisa bradar vitória. Basta existir. Se este pensamento o fez ver com mais clareza, curta. Inscreva-se e comente o que o silêncio, o poder ou o desapego lhe ensinaram. O poder não é força, é serenidade.